Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Fala, meus amigos, tudo bom? Retornando aqui aos FAQs agora, o FAQ 320, né? Caramba! Só que eu vou faltar as perguntas. Eu vou intercalar. Um FAQ vai ser com perguntas, o outro eu vou pegar um tema e vou brincar com ele. Tentar pegar os temas que nós temos aí, dar uma aprofundada legal nele, com imagens, sendo mais direto. Vamos aqui para a questão aqui, vamos lá? Diretão. Olá, Saulo, aqui é Alexandre, Florianópolis. Desculpa ficar insistindo, mas durante o dia eu tenho uma liberdade muito grande de praticar as técnicas, principalmente durante a manhã, de meditar, de ficar em boa sintonia, em harmonia comigo mesmo. Não saí do corpo ainda até hoje, pelo que eu lembro, mas eu queria saber se eu continuar tentando e praticando as técnicas durante o dia, será que eu consigo sair durante a manhã, durante o dia? Eu dei uma pesquisada e vi que realmente o horário das 3 e 5 da manhã é muito favorável, mas fica a minha dúvida aí. Realmente queria saber a tua opinião sobre isso. Muito obrigado. Fala, amigão. Baixei um pouquinho o som, mas vamos lá. O que acontece? As pessoas se sentem melhor durante o dia. Lógico que o sol ajuda muito nisso, né? O sol ele tem um poder fantástico sobre a queima dos ectoplasmas, das irradiações mentais negativas. Então normalmente a gente passa a se sentir melhor quando a luz dele está sobre nós. À noite ela traz uma melancolia, uma diferença energética que todo mundo sente. Os mais sensíveis e os que não se acham tão sensíveis assim, sentem a diferença da falta da luz do sol. Normalmente você tem razão, o melhor horário para fazer isso é entre 3 e 5 e pouca da manhã. Mas se você também pensar, 5 horas da manhã, e na maioria dos lugares já está amanhecendo. 5, 6 horas da manhã, não tem no horário de verão, né? Acho que vai variar de lugar a lugar. Mas você também pode fazer essa hora. Você pode se preparar, acordar essa hora, faz uma prática, sente a energia do sol. Você vai até, se tiver aqueles primeiros raiozinhos, você se energiza e vai fazer a prática essa hora. Se você se sente melhor, não é problema nenhum, você vai sim conseguir. Pode conseguir de dia também. O que acontece durante o dia? Como a maioria já está acordada, então lança muita irradiação mental, né? Energias conscienciais na atmosfera. Então os sonhos durante o dia eles tendem a ser mais confusos. Você percebe, você sonha bastante até durante o dia, porque é como se você ficasse no raso ali. Até para aprofundar o sono é mais difícil durante o dia. É claro que vai variar de pessoa a pessoa, mas enfim, é mais ou menos por aí. Vamos aqui uma questão aqui. Oi, Saulo, meu nome é Fábia, falo de Teresina, tenho 33 anos. Minha pergunta é sobre pós-projeção. Tenho conseguido manter a lucidez nas minhas últimas projeções, mas quando retorno para o corpo físico, a sensação que tenho é de que um trator passou por cima de mim. Acordo com dores, um peso horroroso nas pernas, na cabeça, com os olhos muito pesados, mas com a sensação muito boa de paz e tranquilidade. Isso é normal ou estou frequentando alguma dimensão muito pesada? Você tem alguma explicação para isso? Beijo, oi, cheiro no encostonildo. Bora, mandou cheiro pra mim aí, ó, porra. Legal, Fábia. Fábia, você disse que sai do corpo, volta se sentindo bem, no entanto sente algumas reações físicas, né? Essas reações físicas também podem ser o desconforto da cama. Normalmente quando a gente não está muito bem fisicamente, isso acaba reagindo também no nosso humor. Poucas pessoas conseguem fazer essa divisão aí, de saber que não está bem fisicamente, mas está bem internamente, né? Às vezes você está sentindo mal-estar, acaba atingindo a gente emocionalmente também. Mas precisa ver que só como é que você está. Às vezes, por exemplo, você pode estar bem, só fisicamente que tem algum detalhezinho aí. Pode ser alimentação, pode ser a própria posição supina durante muito tempo, né? Pode ser alguma reação de ambientes onde a gente anda também, a variação disso. O ideal é sempre quando retornar,
de uma projeção especificamente, é sempre se energizar também. E nem precisa, às vezes você nem precisa disso, é sentar um pouquinho, você senta um pouquinho na cama, ou mesmo deitado, pensa nos mentores que eles vêm, faz uma limpeza. É comum as andadas e os amparos, os processos no mundo espiritual, você também vem com todo tipo de impressão emocional e energia. Muita gente vem, essas energias às vezes ficam com a gente durante o dia todo, seja positiva ou não. Então, pode fazer parte sim, tem que ver direitinho, difícil falar assim sem saber exatamente o que você está fazendo no dia a dia aí, certo? Mas é sim possível. Um abraço para você, Fábio. Vamos aqui para outra questão aqui. Oi, Saulo, meu nome é Jéssica, eu tenho 21 anos, sou do interior de São Paulo, Pirajuí exatamente. Bem, Saulo, adoro você, adoro seus vídeos, perfeitos os fax. Bem, a pergunta é a seguinte: ô Saulo, há um tempo atrás eu descobri que um espírito pode se passar por outra pessoa quando estamos em projeção, e com isso a gente se ver pego numa mentira, né? Na verdade não é um espírito, mas sim outro se passando por ele para nos atingir. E até que ponto, na verdade, pode não ser um espírito plasmado, mas sim a pessoa realmente que em estado de projeção se recorda, livre do corpo, se recorda de outras vidas, por isso nos trata mal. Então a pergunta é essa. Bom, é bem comum, Jéssica, né, que fora do corpo os espíritos passam a nos enganar. Eles utilizam, isso acontece com muita naturalidade, né, então as pessoas saem do corpo, eles se passam por outras. Então a porcentagem de chance disso ser um espírito se passando por outro é muito grande. Como é que eu sei que não é? Tem algumas coisas que você... O problema todo é que nem sempre está lúcido o suficiente para manter a calma, para perceber que é uma projeção e entra na onda, ou fica mais ou menos no sonho lúcido, ou quase perdendo a consciência ali, ou algo totalmente inconsciente mesmo. Você acha que está no corpo, só depois que a volta é perceber que era um sonho. O melhor, quando se está lúcido, seja quem for, você primeiro olha nos olhos do cara, da pessoa, seja de quem for, pode ser Jesus, velho, nos olhos, e educadamente você joga energia nele. A intenção sua não é atacar, né? Sua intenção com a intenção de desintegrar qualquer tipo de imagem que possa estar ali. Mas acontece que essa é a opção para os lúcidos. Já faço isso direto, porque se jogar energia nos mentores, velho, chega para mim perto energia, velho. E por que eu falo para olhar nos olhos? Eu falo isso de vez em quando. Os espíritos têm dificuldade de plasmar rosto, é uma das coisas mais difíceis que tem. E quando você olha nos olhos, parece que além de você desintegrar o rosto, ele muitos escondem o rosto, é muito comum. Quando o espírito esconder o rosto, pode ter certeza que é encosto. Ou o espírito lá que está querendo te enganar ou passar a perna. E você consegue fazer a leitura energética muito forte, olhando diretamente nos olhos. Bendita a frase, os olhos é a janela, a janela da alma, né? Você consegue enxergar a essência da alma e consegue mesmo. Então é muito legal isso. Utiliza dessa forma. Estando inconsciente, infelizmente você não vai conseguir se defender. Provavelmente ainda existe outra opção, que é a associação. Você, além do espírito te enganar, olha a porcentagem, como é difícil você realmente saber que se está realmente em frente ali a um processo de outra vida, um espírito realmente passando para você aquela coisa. Primeiro que, estando fora do corpo, você tem essa coisa dos espíritos que enganam, uma porcentagem muito grande, certo? É bem comum isso, tanto que você estando lúcido, eles ficam assustados, porque eles não conseguem entender como é que você consegue ficar lúcido, já que a maioria é zumbi, né? E a outra opção é a associação. Quando você retorna ao corpo, você faz, por exemplo, eu vi uma mulher, minha mentora, ela tem um carinho de mãe muito forte por mim, porque me conhece há muitas vidas, muitas vezes um amor infinitamente superior ao amor da minha mãe por mim, porque minha mãe está nessa vida, só pode estar nessa comigo, um amor forte. O dela foi dessa e outras tantas, então é um negócio fora de série. Aí quando eu volto ao corpo, eu faço a associação de como se estivesse encontrando com a minha mãe, como se estivesse fazendo um contato com a minha mãe, né? Há muita gente às vezes está fora do corpo, por exemplo, como assiste os fax, e o que acontece? Encontra com um mentor, ou encontra com alguém, um outro projetor, ou alguém falando de projeção, faz a associação para mim, para o Wagner, para o Valdo, qualquer pessoa desse sentido, e a chance de ser associação em relação a alguém, por exemplo, eu tive com a minha mãe,
Um exemplo, nem sempre foi um espírito se plasmando, entendeu? Às vezes é um espírito que você esteve e você fez a associação. Quando retorna, o cérebro ele não consegue captar 100% do que está acontecendo no mundo espiritual. Então ele vai tentar, ele faz a ligação mais próxima possível. É o computadorzinho limitado. O que eu tenho de informação nesse HD? Não, eu tenho informação aqui que aquilo sei lá. Então você faz a associação. Chega para cá, você tem certeza, inclusive é imediata às vezes, o corpo aqui está aqui, o cérebro está aqui, às vezes não é que você volta e retorna a informação, às vezes o corpo está o cérebro está numa semifaixa que ele consegue estar captando online, só que ele já capta fazendo associação. Então quando você retorna ao corpo, você tem certeza que foi aquilo que você viu, mas não necessariamente. Então o que a gente está fazendo? A consciência ela sofre variação por causa da mudança de frequência e da mudança de frequência física para o astral. O corpo físico ele vibra na frequência X, bem lenta. O corpo astral, bem mais rápido. Então não dá para trazer tudo. Quanto mais lúcido você está fora do corpo, mais dificuldade vai ser trazer para o corpo. A não ser, claro, que você venha educando o corpo constantemente. Mesmo assim, ele sempre vai limitar. Sempre. O fato de você adquirir informação, a mente aberta para as coisas, vai facilitar muito a não associação. Né? Então, existem dois fatores aí que vai ter dificuldade. O espírito te enganando e a associação. Então, qual é o objetivo? O que eu faço? Qual é a minha postura? Primeiro, se puder, faz isso. Segundo, um senso de questionamento alto. Porque há grande chance de você estar enganado em relação a várias coisas, né, e não fazer se acabar se perdendo com esse tipo de visão, certo? Um abraço aí para você. Uma mensagem lida aqui. Boa noite, eu sou Heloísa de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Eu fiz o curso de projeção astral justo para eu saber como é para evitar, e deu tudo certo, evitar o medo, acho que. E tenho controle, por isso estou dormindo e acordando no plano astral. Tenho consciência e me falaram para não ter medo, né? Imaginei que era medo, tá vendo? E que estou ali para aprender. E tudo mais, o meu problema é que eu não tenho controle, é simplesmente dormir e acordar lá, porque eu não quero que seja assim. Por favor, você tem como um curso ou como me lidar? Diz que sim, tal, por favor, obrigada. Olha, Heloísa, essa coisa de acordar lá fora, normalmente problemas na faixa de atividade de cordão de prata. Significa dizer que é o seguinte: você de alguma forma está ficando lúcida e está conseguindo trazer informação para o corpo. Massa, tá legal. Só que o que acontece? Você não está conseguindo, na hora que você sai, lembrar do que está acontecendo na faixa de atividade de cordão de prata ou perdendo a consciência. Das duas, uma. Ou trabalha, ou as duas juntas. Ou o trabalho energético não está suficiente, quer dizer, você está ainda saindo com... O que talvez não seja isso, pelo fato de você conseguir trazer rememoração, né? Conseguir se manter, acordar lúcida lá fora. Ou você está fazendo a projeção no primeiro sono, que é quando o corpo ele perde rapidamente a percepção da consciência, entra em devaneios por causa do primeiro sono. Ele normalmente é mais difícil acordar, e os pensamentos orbitais, que são aqueles que nós tivemos durante o dia, eles ficam ali na faixa de atividade de cordão de prata plasmado, e você está perdendo a consciência, está perdendo a batalha para o corpo físico, e é bem comum isso. Além das energias, tem o corpo físico. Por isso que nós indicamos as pessoas acordarem depois, mesmo fazendo as práticas antes, mesmo você tendo experiência antes, se você puder, às 3 horas da manhã, desperta depois e vai fazer a técnica no quartinho lá. Assiste o FAQ 316, eu acho, 17, perdão, que eu falo um pouquinho sobre isso. 317. Você levanta e faz a prática depois. Por quê? Vai fazer com que você não apague, não perca para o corpo físico a batalha da consciência e consiga e lembrar da saída, lembrar da decolagem. Então, é uma questão energética também, mas além da questão energética tem a questão da mecânica do processo, a compreensão da máquina. Sabe quando o computador esquenta muito, você precisa desligar ele um pouco para ele voltar ao normal, dar um boot, né? É parecido com isso. Você tem que entender que a máquina física ela tem necessidades independente da nossa atuação. Você é obrigado, estando no corpo físico, a sentir sono, a ir no banheiro, a respirar, a ter o balão de oxigênio aqui, que é o pulmão. Você é obrigado a utilizar os recursos que o corpo lhe passa. Você está vivendo esse corpo. Uma das situações do corpo ele precisa descansar. Então,
logo que você chega e deita, aquele sono vai fazer, aquela primeira afundada das ondas vai ser mais brusca, então é mais difícil manter a lucidez aí. Sem contar que eu falo aqueles pensamentos que ficam no começo, que ficam ali, atrapalham também a lucidez e misturam bastante coisa com a inconsciência. Então, Heloísa, dica para você: trabalho energético e acordar de madrugada vai fazer a projeção. É batata, se resolve. Levanta às 3 horas da manhã, bota o despertadorzinho, mesmo tendo projeção, não importa. Vai para um quarto separado se estiver dormindo com alguém, ou até se não estiver no mesmo ambiente, e levanta um pouquinho, toma uma aguinha, sabe? Lê alguma coisa, fica uns 15 a meia hora, mais ou menos acordada, de 15 minutos a meia hora, acordada, faz e volta para descansar, já conectada. Isso vai com certeza melhorar a sua capacidade de percepção no momento da saída, da decolagem, certo? Um abraço aí para você. A pessoa falou que tem dificuldade aqui na questão de dicção, então ela não mandou em áudio. Eu moro com uma tia que é da Umbanda, ela não disse o nome dela aqui, tá? Que é da Umbanda e que já é quase mãe de santo. Mas percebo que os Exus que ela recebe sempre dão informações sobre o que ela já tem conhecimento. E também vejo concordância entre ela e o que ela determina certo e errado e o que eles determinam. Fui no terreiro dela e vi algumas pessoas incorporando, exigindo o respeito dos outros. Não tem consulta e também não parecem cobrar muito os mecanismos de estudos espirituais, espírito, né? E também parece que eles não têm muito estudo assim no sentido da incorporação que ela falou aqui. Com base nisso, você acha que minha tia pode estar me manipulando, eu estar em uma furada? Primeira questão. Olha, é difícil dizer, Bruxo. Eu não creio. Eu acho que ela está com boa vontade. A intenção dela é lhe ajudar. Né? A intenção dela talvez seja levar você para aquilo que ela entende como certo. Pô, muita gente entende determinado lugar que frequenta como lugar com uma forma certa, é respeitável, é admirável, é o que ela tem, é o que ela encontrou, ela não consegue ver nada além daquilo. Não acho que a intenção dela é levar para furar. Talvez o processo, como você está questionando, de forma educada, certo? O posicionamento seu seja a percepção de que poderia ser melhor em determinados pontos. Né? Então, simplesmente é normal que a gente não, que você vá num lugar, numa casa. Tem gente que vai em casa espírita e não consegue ficar. Tem gente que vai em casa esotérica e não consegue ir na Umbanda, não consegue. Tem gente que não consegue mais frequentar lugar nenhum, frequenta todos. Então é muito relativo o que é melhor para um, não necessariamente para outro. Tem gente que precisa de outros tipos, de todos os tipos compreensíveis de estudo, como a igreja evangélica, e ela vai. Então, e ela continua aqui, ela já está há 6 anos sem emprego, e a mãe de santo dela disse que isso é por causa dos trabalhos feitos contra ela, mas eu acho estranho que em 6 anos nenhum orixá fez nada. Desculpa a extensão da pergunta, mas é muito difícil explicar de um jeito mais resumido, eu compreendo. Parabéns pelos vídeos, iniciativa expandir a consciência em geral, um abraço. É isso que é difícil, você fez uma análise aqui que parece que preocupada com a situação que ela está, com o ambiente que foi, mas a dificuldade física que você enxerga nela, aí entra outros fatores, pode não ter nada a ver com a espiritualidade, pode ter a ver com a forma, com o tempo que a pessoa deu, eu tô supondo aqui, quem sou eu para falar de uma pessoa que está vivendo a vida dela lá, a intenção minha é sempre ver as pessoas melhorarem, né, de verdade. Pode ser várias coisas, eu só vou supor. Por exemplo, ela pode estar dando muito espaço para a espiritualidade de uma forma e não ter dado espaço ao equilíbrio entre estudar, se preparar para a matéria. A matéria da gente aqui ela é necessária, é preciso fazer curso, é preciso se especializar, não tem nenhum erro nisso. Muita gente manda questão para a gente, inclusive sobre isso. Recentemente eu respondi um rapaz aqui, eu podia até botar a questão dele aqui, mas eu não sei se eu vou encontrar. Que ele perguntava se ele tinha que fazer concurso ou cuidar da espiritualidade. Eu cheguei e falei, por que não as duas coisas? Por que você acha que tem que fazer uma coisa e outra? É tudo junto, irmão. Você não está aqui agora? Tá, então se está aqui você tem que estar se preparando para manter o físico, que aqui é uma concorrência grande, é um mundo difícil, é de pessoas complicadas, é de mundo complicado, tem que manter mais ou menos uma base, junto com a espiritualidade, até porque se você desencarna no caminho, você já disse, e outra coisa, é você no caminho. Você não pode fazer tudo somente uma coisa. Equilibrar, é como o amigo Renato fala, a gente fala sempre isso, tem gente que acha que é mais fácil subir o Himalaia e ficar lá em cima, do que vir aqui para baixo, no meio de São Paulo, aí, no meio de uma capital, ou nessa correria, arranjar namorado ou namorada, manter equilíbrio nesse relacionamento, que não é fácil, só isso aí já é difícil.
cuidar da sua espiritualidade, que também não é nem fácil no meio de um mundo tão apagado de Walking-Dead, a gente está todo mundo apagado, conseguir fazer as coisas direitinho. Rapaz, é um ninja, é como se você estivesse dentro de uma bolha, os negócios aqui empurrando você, ó, trabalho, espiritualidade, relacionamento, você está lá só empurrando a bolha para não afundar. É o equilíbrio disso que faz o equilíbrio. Olha, o equilíbrio, ele normalmente traz o equilíbrio. Não sei se você percebe, o negócio muito... Um animal, não vou botar... Eu botei o jumentinho aí no último fac. Apareceu um jumento aqui assim do lado, né? Vê se ele aparece aqui agora. Deixa eu dar um beijo no bicho. Papai, fofo. Pai, gostoso, beijinho, mamãe. Né? Aí o jumento apareceu fazendo barulho. Rapaz, morreu do coração, o povo tá tão relaxado. Né? Bota o jumento agora. Mas esse equilíbrio talvez a sua tia não tenha buscado. Deixa eu esconder o bucho aqui. Pronto. A sua tia não tenha buscado da forma certa. Ela não tenha equilibrado tudo suficientemente. Aí, de forma inconsciente, para responder a dificuldade, e espiritualista faz muito isso, acaba botando a culpa nos espíritos. Não quer dizer que não possa ser, até eles fazem, quando quer bagunçar, eles bagunçam na área sentimental, na área do trabalho, bagunçam em tudo. Mas quando você está focado na coisa, velho, vai rodar, velho. A espiritualidade superior ajuda em tudo. Eu falo com vocês com certeza. Se você for uma pessoa que estuda, até porque, olha a incoerência. Se você só faz uma coisa, tem gente que faz assim, não vou ficar aqui só na espiritualidade, no concurso, é o contrário. Quando eu passar no concurso, eu abro logo um centro espírita de ver, não vai fazer, velho, não vai fazer, não vai. Isso é uma matemática simples. Você não faz 1 com 1, você não faz 10 com 10, não faz, velho, não funciona, a coisa funciona no passo, sabe? E quanto mais você cuida dos chakras, do equilíbrio, das energias, melhor você estuda. E se você faz as duas coisas juntas, ainda se possível, mantém todas as outras partes da vida, né, mais ou menos equilibrada, que é um bom posicionamento ético, ainda que não dê certo aqui um outro relacionamento, mas manter também tudo certinho, a tendência é que os mentores, a espiritualidade, eles cheguem e te ajudem, eles sempre vão lhe ajudar. Eles vão abrir caminhos, eu falo isso porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Sempre, de uma forma ou de outra, a espiritualidade vai abrir caminhos para a gente, sempre. Eles vão ajudar financeiramente, mas nunca para que você tenha grandes facilidades. O objetivo é somente que o que você precisa, o projeto que você faz, por isso que é importante sempre estar fazendo alguma coisa. Mas não só isso. Como eu falo, muita gente, viu? Eu não disse o nome dela. Muita gente, não estou dizendo que é sua tia, mas eu sei porque eu convivo nisso há muito tempo, usa a espiritualidade como fuga da realidade, certo? A intenção clara deles assim, eu sou diferente, então, sabe? E não é bem assim. As coisas seguem um caminho, um caminho de equilíbrio. E eu sempre busco falar para as pessoas a coisa mais simples possível. Tenta equilibrar as coisas. Não se esqueça nunca de que não é só espiritual, mas também não é só físico. É aqui, cara. É pé no chão firme e cabeça no alto. E o coração mantendo as duas coisas. É exatamente isso, né? O pé plantado, vivendo tranquilo, consciente de onde está, a mente equilibrada, conectada ao alto e você pulsando aquele amor no meio aqui, controlando as duas coisas perfeitamente aqui. Com amor, as duas coisas funciona e a coisa, tudo anda, velho. A energia fica boa, o trabalho fica melhor, você, por magnetismo, aproxima pessoas boas pro lado de você. Tem por intuição a percepção dos mentores para coisas que talvez você não deva se aproximar. É muito bacana isso aí. Agora, quanto à tua tia, veja ela com os melhores olhos possível, porque o que ela quer é o seu bem. Talvez ninguém aqui é dono da verdade e vai conseguir exatamente ter a melhor forma de enxergar o bem de cada um, mas com certeza ela quer o seu bem, certo? Um abraço aí para vocês, isso aí que serve para muita gente, tá? Uma pessoa faz uma questão aqui. Faça um evangelho no lar. Pergunta: pode acontecer de receber algum espírito durante o processo? Pois eu sinto a presença muito forte. Apesar de ter deixado... Pode acontecer sim, tá? Quase todos os trabalhos... Quase todos... Não, eu diria... Não vou dizer todos, mas basicamente todas as casas espíritas começaram com reuniões de evangelho no lar. Bom, voltando aqui que acabou a bateria da câmera, o papai foi só trocar. Vamos lá, faz parte.
Então muitas reuniões muitos centros que começaram com o evangelho no lar. Então é bem comum que exista espíritos querendo fazer manifestação. Pergunta, é certo deixar incorporar? O ideal não. O ideal é focar na reunião. O que acontece é que nem todos os médiuns estão 100% preparados. Às vezes tem situações mais emergentes que os espíritos aproveitam os momentos, sabe? Acaba aproveitando aquele momento para fazer alguma incorporação. O risco disso não é de assédio, nada disso. O risco é que se você começa a abrir, toda reunião os espíritos vão passar a querer fazer incorporação. Por que acontece? Você imagina a situação. É simples de pensar. Por isso que é importante direcionar e até ir procurar, se se percebe, procurar ajuda no centro espírita também, se já não está fazendo, mas não tentar não fazer, sabe? Porque senão, ou buscar aquele médico que está incorporando, tentar ter uma atitude mais calma em relação a isso, porque senão toda reunião vai começar a ter incorporação e vai passar e os espíritos chegam, quando chegam doentes, chegam e não pedem licença, eles estão desequilibrados, estão desesperados, às vezes com dor, às vezes com muita raiva, então querendo se falar ou bagunçar ou levar. Então o ideal é focar nos mentores, educadamente, nós estamos em reunião, essa reunião não é para incorporação, não é para comunicação, vocês são muito bem-vindos a ficarem com a gente, a estarem aqui, a gente pede que a luz desse momento seja distribuída para vocês, ou que seja salutar, que os mentores te passem as melhores vibrações, é tentar cortar, sabe? Para que daqui a pouco, o que acontece? Muitos lugares começam assim, começa a vir mais gente, porque vem pelo fenômeno, aí vai vindo mais gente, aí vai fazendo incorporação, aí você acaba fazendo, vamos fazer o seguinte, a gente faz na quinta-feira o evangelho no lar, e na terça-feira a gente faz a incorporação, daqui a pouco a sua casa está no centro espírita, ou o centro, então tentar não deixar, isso aí tem que pegar um médium, se o médium está incorporando de qualquer forma, não está tentando controlar, tem que controlar. Se não estiver controlando, tem que trabalhar com o médium em algum centro espírita para que utilize esse ectoplasma e não fique por aí incorporando a qualquer momento, que é sinal de que às vezes os próprios espíritos fazem isso para que limpe um pouquinho a energia da pessoa que não vem se cuidando, certo? Então é mais ou menos assim, não é que você não pode deixar de vez em quando, pode, faz parte, eles fazem parte da família, incorporação não é nenhum problema que seja feito em casa, zero. O problema é o vício, né? É a abertura disso constante, aí pode chamar a atenção. Uma pessoa fala aqui que tem um cachorro que aparece para ela sempre, e que ela, sempre que ela não está bem, sempre que ele vem acompanhado de um homem, né? Eu sou Dulce, moro em Campo Grande enfim, é bem comum que a utilização de animais pelos mentores para proteção, certo? Já há uma certa época eu via um cachorrão, um lobo, né? Muito parecido com esse que você está vendo aqui ao lado, que eu vou procurar e vou achar. E eu tomei um susto algumas vezes, foi uma semana mais ou menos, aí depois que eu soube que foi uma semana de... Assim, tem épocas e épocas, não tem aquela coisa complicada e tal, mas tem épocas em que o assédio se intensifica um pouquinho mais. Os mentores, percebendo isso, então às vezes colocam a proteção, e tem espíritos que andam com animais mesmo, assim como tem também espíritos de outros níveis de consciência um pouquinho mais baixo, também utilizam animais para determinados tipos de situações, animais diferentes, animais às vezes não necessariamente cachorros, mas tem animais lá que não tem aqui, né? Eu não sei porquê, tem coisas que tem lá que não tem aqui, certo? Então é comum, então eu não vou dizer que é isso, mas é normal que seja assim. Bom, um abraço para vocês, FOI, fui! Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.